E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a repercussão do Flamengo, vamos ver aqui como é que tá as notícias, né? O Flamengo ganhou 2 dias de folga, no caso na segunda e hoje, e tá retornando para os treinamentos amanhã à tarde. Vamos ver o que, é que a mídia tá achando do Flamengo e quais são as novidades para esse período agora que vai ter de folga. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscreve no canal, vai ajudar bastante. Vamos pro vídeo. E a gente pode falar que acertou, porque o primeiro gol já é do Cebolinha, enfim. É legal para o Pedro, sem dúvida alguma, que entra, fazia tempo que estava precisando fazer um gol. Agora, a cena de toda essa 10ª rodada é a comemoração em cima do Bruno Henrique, né? Sem dúvida alguma, legal demais vê-lo marcar depois de tanto tempo, tanto sofrimento que ele passou e todo mundo ali em cima dele. Você vê aquela felicidade geral por ver o Bruno estar marcando. Ele na entrevista até diz assim que ficou meio sofrendo nos últimos jogos, ele achou que podia jogar uns minutos e nem entrou. Sabe, ele deu aquela reclamadinha, pô, o homem podia ter me colocado um pouquinho a mais, eu fiquei... Aí ele entra e faz o gol. Então, acho assim, tivemos gols lindos aí, né, como sempre, mas essa cena ali, da comemoração, todo mundo em cima dele, eu acho que é o retrato da 10ª rodada, que vou dizer a vocês que me chamam de Muro Naves, e quando eu quero dar o empate, já vem ele com o empate. Teve empate, hein? 6 de 10 jogos, viu, Zinho? Só 6, Zinho. Aí quando a gente fala que vai ser empate, pô, mas já tá ficando no muro. Não, cara, o jogo tem esse placar também que acontece. Empate. 60% dos jogos, cara. 60. Justificado. No sábado, de 5 foram 4. Hein? Tá bom, então a partir de agora você tem direito a 4 empates por rodada. Pelo menos, entre 10 jogos. 4 empates por rodada e você fala mais tá nisso. bom. Mas 5-5 não. Não, tá bom. Ô, Pascoal, boa noite pra você, Pascoal. Já vamos mergulhar aí. Fica à vontade pro teu destaque, mas a gente já vai começar a falar desse Flamengo e Grêmio aí. Acho que o Bruno Henrique jogando bem, marcando um gol, traz muito ao futebol e traz muito ao Flamengo, né? Porque a mudança de posição dele com o Gabriel, aquilo que a gente já viu que pode ser feito, tá ali de novo em campo, Pascoal. E até o Gabriel, boa tarde, Dani, Mauro, Zenho, esse é um artista perfeito, esse aí é terrível, gente. Esse é um artista. Isso é danado. Agora, O quê? Você vê como é que são as coisas. O Gabriel, meio que manquitolando, foi lá também abraçar o Bruno Henrique. Né? Que legal isso, né? E depois eles fizeram aquele gesto lá que eles faziam quando marcavam gols na Libertadores. Tem site, cada site dá uma posse de bola, cada site dá uma finalização. Sim. O que eu estudei, que eu vi, foram 24 finalizações do Grêmio. Né? Então, assim, finalizou mais o Grêmio. E finalizou até mais no gol também. Eu estudei, foi 25 a 14. Que eu vi. Eizinho, o meu foi 25 do então, Grêmio a 14 do Flamengo. Mas tanto faz. Não, o meu eu posso te falar aqui ao vivo, ó. Tá aqui, ó. 24 contra 15. Então vamos na oficial aqui, ó. Coloca aí pra gente os números do jogo, por favor. Vamos na oficial. Pra ajudar os nossos Bota aí, o que vale é o nosso, é o do nosso clube. É o do nosso clube. Esse é o meu, ó lá, 25 a 14, é isso aí, ó. Aí, Zinho, pra você. 47 a 53. Mas assim, aí o que a gente vê nas estatísticas, grandes chances. O Grêmio teve mais, né? O Flamengo no gol acertou 4 chutes, 3 gols. Aí vem aquilo que o Sampaoli fala e virou até a palavra da moda, né? Contundência. Ou seja, foi eficiente, foi contundente, o que criou foi o suficiente para vencer e vencer bem, 3-0, né? Mas aí eu tenho que concordar com os amigos, com os comentaristas brilhantes, Mauro Naves e o Pascoal, que foi um grande jogo, muito melhor do que o clássico Palmeiras e São Paulo, pelo volume de jogo que o Grêmio também propôs no jogo. O Grêmio não foi aquele Grêmio que tomou uma goleada do Palmeiras. Foi um Grêmio que veio para o Maracanã, toma de 3-0, para alguns não é goleada, para outros é goleada 3-0, mas não diz o que foi só o jogo do Flamengo. Pelo que o Grêmio produziu, poderia... o Mauro falou, empataria, ganharia o jogo, mas pelo menos era para fazer gols. Só essas bolas na trave, né, as chances que teve, o que criou, não se entregou, por isso o Renato aplaude seus jogadores. Então o Grêmio fez um bom jogo, mas é um Flamengo mais encorpado, é um Flamengo mais sólido ali, mais organizado, é um Flamengo mais confiante, é um Flamengo que vem de um momento difícil de Libertadores, que foi um jogo complicado no meio de semana, mas vence no finalzinho, mas vence com a molecada resolvendo. Isso vai dando moral, se recupera na Libertadores, vai bem no Brasileirão, já está aí no G4.
e chama atenção o G4 com os 3 grandes clubes que a gente fala que tem o melhor elenco, que tem mais investimento. O Botafogo é o grande líder, merecidamente, parabéns total à torcida do Botafogo, ao Botafogo, mas a gente vê Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Por mais que tenha problema no Atlético, ele está no G4. Então me chama a atenção isso, os times que a gente sempre aponta como favoritos para vencer o Brasileirão, já na primeira parte da tabela. Agora, falando do Flamengo... Visibilidade, né? É difícil colocar um foco aí. Então eu vou trazer o que o Zinho falou ali de solidez, porque eu acho que talvez isso seja o grande ganho desse Flamengo do Sampaoli, assim. Ontem eu tive a sensação de um jogo equilibrado nas fases do campo. A gente já viu um Flamengo que atacava muito bem e sofria muito gol, a gente já viu um Flamengo que arrumou a defesa e para marcar um gol era muito difícil. Agora, não que esteja perfeito, mas parece que existe um equilíbrio entre defesa e ataque passando ali por aquele meio campo. E a gente, quando não ganhava ou não jogava bem, enfim, até estava ganhando, né? A diferença do Flamengo, e bom para o Sampaoli, ele dizia, eu estou, né, usando aquela frase de sempre lá, trocando pneu do carro, o carro andando, mas vencendo as coisas são facilitadas, né? Claro. O ruim é quando você vai perdendo, aí... Bom, enfim, tem outros times que a gente já comenta e deve comentar hoje sobre essa história de perder, aí, mas está melhorando, está no caminho certo, o caminho certo é ganhar, né? E o que me chama a atenção, assim, e o Renato falou, ok, os 2 primeiros gols, eu vou repetir aqui, os 2 primeiros gols nós vacilamos. Cara, é uma esperteza do Wesley em cima do Cuiabano. Ele rouba a bola. É uma disputa dos 2 só. E no gol do Pedro, tem pelo menos uns 3... Não, no gol do Bruno Henrique, do Pedro também. Mas do Bruno Henrique, também, a bola é roubada antes de ser lançada para o Gerson, por uns 2 ou 3 ali. Ou seja, já é segundo tempo, o time está com gás. O time parece que a parte física também melhora quando a bola entra. Para não falar que estava mal fisicamente, que era isso e tal. Errado, né? Para de correr errado. Correr muito atrás do adversário. E o interesse pelo jogo. Você vê assim, vai passar ali daqui a pouco. Mauro. Oi. Fala, Zinho. E o São Paulo fez 5 substituições. Pois é, você vê como que são as coisas? Tudo muda. Acho que só uma forçada, entre aspas, que ele podia fazer... Até isso mudou. Podia fazer... A do Gabriel não tinha jeito, né? As outras 4 ele fez de opção. Quer dizer, não tinha jeito, porque eu acho Poderia que não dá deixar, para voltar. Mas ele estava tal. com dor e já Mas vai repetir os gols ali, o segundo e terceiro, você vê os jogadores à vontade ali, na pegada e tal, que é o que ele quer. Tal intensidade, além da contundência para fazer os gols... É o jogo dele, é intensidade. Lateral direito, já jogou de primeiro volante, segundo volante, mas quando ele é fixado na posição que ele conhece melhor, eu acho que aí tem o primeiro ponto de equilíbrio para o time do Flamengo. O Léo não jogou. O Léo é, hoje, na minha opinião, o Léo é o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ele não jogou essa partida. ele faz ali uma de lateral no começo, né? O Léo Pereira começa jogando como lateral zagueiro, como ele fazia lá no futebol francês. Um lateral, às vezes o lateral pela direita, o lateral zagueiro, às vezes o lateral zagueiro pela esquerda, dependendo da situação. Ele consegue dar equilíbrio para o time do Flamengo, mesmo jogando com 3 zagueiros que ele gosta tanto. Por quê? Porque o Pulgar faz essa função. É porque o Léo, ele não chega... Ok, ele não sobe como subiria um lateral, mas o Cebolinha também não volta como voltaria um lateral. Então, acho que ele ocupa ali com 2 jogadores do lado esquerdo, né, Zinho? Ele não defende com linha de 5. Ele não defende com linha de 5. Geralmente, quando um time joga com 3 zagueiros, tem 2 alas. E quando perde a bola, esses 2 alas voltam na linha defensiva junto com os 3 zagueiros. Aí faz aquele 5-4-1, defendendo. E quando ataca, sobe os alas, que vai quase na linha dos 2 volantes, e aí tem 3 atacantes, faz um 3-4-3. Ele não faz isso, né? Sim. Porque quando se defende, o Léo vira um lateral, fica na linha de 4, e aí o Everton Cebolinha volta na linha, marcando como um ponta pelo lado, perto dos volantes, né? Vira um 4-4-2, vamos dizer assim, que era o Arrascaeta que ficava mais perto do Pedro. Então ele na verdade, não se utiliza do nome, da posição de origem desses 3 jogadores para serem 3 zagueiros. Ele dá mais liberdade para o cara do lado, que no caso foi o Cebolinha,
para ficar até mais liberado do meio para frente, porque tem um zagueiro fazendo uma função de lateral. Exato. Logo depois, quando ele tira o Ayrton Lucas, coloca o Ayrton Lucas no lugar do Léo, aí já é diferente, porque o Ayrton Lucas já vai mais à frente, né? Mas aí... Mas aí ele não tinha 3 zagueiros mais, né? Porque ele coloca exatamente no lugar do Léo, né? Aí fica o Wesley, 2 zagueiros e o Ayrton, né? O que o Zinho tá falando, Linha de eu 4, também vi né? assim, ele não joga em nenhum momento efetivamente com a linha de 3 zagueiros. sim, Ele joga sim. com um Ou zagueiro ala, ocupando ou a lateral. um zagueiro ala, ou pela direita ou pela esquerda. Porque o Fabrício Bruno também tem velocidade e faz isso pela direita quando é preciso, né? Só que o garoto tá jogando muito e com 18 anos, ele 19, né, que tem o Wesley, ele vai jogar e não vai ter problema nenhum. Tá jogando e tá jogando bem. Bem, foi Continua bem ontem. Eu acho que esse moleque tem muito futuro. Esse é outro ponto. Muito futuro. Esse é um garoto que está evoluindo muito no time do Flamengo. Evolui muito. Gosto de ver a entrada do Bruno Henrique. Antes de fazer o gol, ele teve uma outra jogada que ele entrou na área para fazer dentro da característica dele, que é o arranque. É bom a gente ver o Bruno Henrique atuando com o seu melhor. O que é o melhor do Bruno Henrique? É o tapa na frente pro arranque dele. Ele tem um arranque espetacular. Dificilmente ele é encontrado pelo zagueiro adversário. Ele dá um tapa na frente, ele não dá para pegar. E aí vai lá na frente, acaba batendo a bola, quase que ele faz o gol na velocidade, que é uma característica dele, faz o gol no cabeceio, subindo muito e tendo que ir caindo devagarinho para esperar a bola chegar, para poder cabecear. Esse é um outro ponto. Mas acho que de tudo isso que a gente está dizendo, lembrando sempre, o Grêmio fez um bom jogo. Sim. Tomou de 3, você fala, poxa, Pascoal, o time tomou de 3 e fez um bom jogo. Me explica isso aí. É só você ver o jogo. Ver a quantidade de bola Mas na trave. isso valoriza até mais a vitória do Flamengo. Claro, Sim. claro, porque o Grêmio jogou Por bem. isso que eu acho que é merecido e justo. Agora, a tendênciazinho, Pascoal e Dani, e você que está nos ouvindo aí, é que em breve o Sampaoli vai arrumar um problemão. Como assim? Problemão. Mas sabe aqueles... Como é que é, Pascoal? Quem tem um problema... Problemão. Não, quem tem... Problema. O cara quando fala Problemão. ele tem Problemão. 2. O primeiro que ele não sabe falar. Mas o maior problema aí, esse grande problema que ele vai arrumar, é o que todo mundo gostaria de ter como técnico, né? Porque você imagina que vão estar voando Cebolinha, Bruno, Gabigol, Pedro, aí como é que escala, e aí como é que... Maravilhoso. Calma, que a gente vai ter uma semana A para volta definir do esse Bruno em ataque alto do estilo, Flamengo nossa, aqui, ó. a volta do Bruno, o Bruno em alto interessa. estilo O traz Bruno esse bom problemão aí interessa, pro... hein? Lógico. O Bruno zeradão, agora entrou Mas um. talvez não tenha condição também. É isso aí, galera. O que você achou do vídeo? Por favor, deixa nos comentários. O que você tá achando da volta do Bruno? E se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Valeu.